Cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer o pastor, louvar a Deus primeiramente, louvar a vida do pastor por ter nos dado esta oportunidade de poder estar administrando a palavra do Senhor no dia de hoje. Quero também parabenizar cada mãe que está aqui nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, e a cada filho, aleluia, que aqui está. Aqueles que ainda não conseguiu falar com as vossas mães, aleluia, que se puder, ao chegar em vossas casas, ligam, fala com ela, porque esse é um dia único, a qual muitos de nós já não tem mais assim o privilégio de ter as nossas mães aos nossos lados, e todos os anos, quando chega nesta data, aleluia, louvado seja Deus, nós vemos falar com as suas mães, muitos abraçarem, e nós sentimos, aleluia, a falta, aleluia, de poder estar junto, mas pela grandeza da glória do nosso Deus, assim Ele preenche o coração nosso, para que assim nós possamos e ter a esperança que dia estaremos todos juntos, aleluia. Sem perca de tempo, eu peço para que a amada igreja também assim possa abrir as vossas Bíblias em 2 Coríntios, aleluia, louvado seja Deus, no seu capítulo 5 e o seu verso 18, a qual a palavra do Senhor nesta noite nos traz uma direção, aleluia, para poder trazer aquilo do qual nós possamos ter um objetivo de reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o seu versículo 18. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do qual o Senhor Jesus Cristo tem falado através do apóstolo Paulo, para que assim possamos ter deixado marcado, para que ambos os dias de hoje nós possamos também participar e ter esta palavra aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E sabe que Deus está em Cristo, e reconciliamos consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que entre o homem e Deus, desde Adão, havia uma grande dimensão e separação, da qual o homem não podia simplesmente se entregar perante Deus. E quando eu comecei a ler esta palavra, eu estava imaginando, Senhor, como seria o dia de hoje, se nós não tivéssemos acesso ao Senhor, mediante, aleluia, essa reconciliação que o Senhor tem nos oferecido através de Jesus Cristo. Se fosse como antigamente, que o povo descia de ano em ano, aleluia, a Jerusalém, para assim oferecer ofertas a Deus pelos seus pecados. Em tamanha dificuldade a qual o mundo convive o dia de hoje, em uma grande crise que assola países, que assola nações, e grandes estados já clamam por misericórdia, clamam por socorro pelos seus governos, para que assim possa ajudar, porque já está em estado de calamidade. O que nós faríamos para poder nos apresentar diante de Deus e pedir perdão pelas nossas falhas? Como nós levaria diante de Deus algo para poder assim falar, Senhor, para o sumo sacerdote, apresente-me diante de Deus, para que assim a minha culpa seja perdoada? Aí nós voltamos e veio a minha tona, em memória, que uma certa vez, o presbítero Neucivaldo falou que a lei não salvava. Logo em sequência também, a irmã Adriele também falou e citou essa mesma palavra. Então eu comecei a entender e falar, Senhor, que essa palavra já tinha visto sobre mim, até mesmo eu já falei outras vezes. A razão porque a lei não trazia a salvação, porque a lei não perdoava os pecados, aleluia. Porque quando se construiu o tabernáculo, aleluia, louvado seja Deus, ou seja, quando nós estamos lá no mundo, ou nossos corações, louvado seja Deus, estão cobertos. Porque as tábuas da lei ficavam dentro da arca da aliança. E a arca da aliança ficava dentro da tenda da congregação. E a arca da aliança era fechada e ficava debaixo do propiciatório, aonde se oferecia todo aquela, aleluia, louvado seja Deus, para que assim derramava o sangue para poder oferecer para Deus.
as suas ofertas que era trazido adiante. E a palavra de Deus vai nos dizer que sem sangue não há remissão de pecado. Então simplesmente o sangue se esparramava por ali e descia sobre as valas, ou seja, sobre os garfos, e não poderia perdoar porque a lei estava tampada. E se a lei está coberta, se os nossos olhos estão cobertos, aleluia, louvado seja Deus, como assim nós podemos ver a verdade? E a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, em Romanos, em seu capítulo 3, aleluia, o versículo 23, que todos os pecados necessitam-se da glória de Deus. Em outras versões, aleluia, mais antiga vai dizer que todos os pecados, aleluia, destituídos estão da presença de Deus. E se está destituído diante de Deus, como nós poderemos nos reconciliar diante de Deus? Porque aquilo que nós oferecemos para Ele estava coberto. Ele não poderia simplesmente ver, porque as tábuas a qual Ele tinha apresentado diante de Moisés, para que Moisés apresentasse a lei diante da nação, estava tampado e ninguém via. E o sangue se derramava e se escorria. Então, a palavra de Deus agora nos faz e fala, agora vamos trazer, aleluia, louvado seja Deus. Se nós assim pudermos observar, aleluia, na última mensagem que eu trouxe, eu falei sobre uma reconciliação, a aliança, a qual Jacó tinha feito com Deus. Jesus agora fala bem assim, mas o Senhor Jesus Cristo e Deus, entra, aleluia, e vamos botar agora o nosso plano, a relação entre nós e o homem, vamos renovar a nossa aliança, para que assim o homem também possa ter acesso, aleluia, louvado seja Deus. E ele mesmo pode se apresentar diante de mim e pedir perdão, aleluia, para que eles possam obter e ter o direito também da salvação. Porque se sem derramamento de sangue não havia perdão, aleluia, louvado seja Deus, e como então hoje nós poderíamos, numa crise tão grande dessa, receber o perdão de Deus? Mas a palavra de Deus vai nos trazer à tona e vai dizer que agora o Senhor Jesus Cristo vem e vai restaurar essa aliança, para que assim nós possamos ter novamente o objetivo de entrar na presença de Deus. E mediante tudo aquilo havia uma grande separação, eu posso dizer, para ficar claro, para que possamos todos entender, perante eu e Deus existia uma grande muralha, é como se eu não pudesse entrar na presença de Deus, porque aquilo me separava, louvado seja o teu santo nome, e a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas, que quando o rei Uzias entrou dentro do templo, pegou o incenso e foi apresentar diante de Deus, aleluia, louvado seja Deus, no mesmo instante ele foi acometido da lepra. Você sabe por quê? Porque ele não tinha o direito de se apresentar diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Tinha que ter um mediador entre ele e Deus. Aleluia. Nós temos hoje a grandeza, a graça de poder olhar e dizer assim: Jesus, eu sou favorecido por ti, Deus. Porque para diante de nós não há mais nada que nos separa. Entre mim e o Senhor nós temos somente um mediador. Nós não precisamos de bode, nós não precisamos de mais ninguém para poder interceder por nós. Nós mesmo possamos apresentar diante de Deus e oferecer aquilo que nós temos de melhor, para que assim o Senhor possa olhar adiante dele, ter misericórdia de nós e dizer assim: verdadeiramente você é digno do meu perdão. Aleluia, louvado seja Deus, porque o meu mediador é o seu mediador, aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem, aleluia, louvado seja Deus. É para isso que agora existe essa aliança, aleluia, da reconciliação entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E eu engrandeço porque a obra da reconciliação, da qual o Senhor oferece para conosco, simplesmente Jesus não começou ela para que nós possamos dar continuidade. O próprio Jesus Cristo começa essa obra de reconciliação e termina. Você sabe por quê? Porque se Ele deixasse para que nós desse continuidade à obra da reconciliação, Ele sabia que nós não conseguiríamos.
Mas mediante a fé e da obra salvadora, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, Ele começou e terminou essa obra. E nos deu a dignidade de nos apresentar diante de Deus, de nos colocar diante da Tua presença e dizer: Senhor, hoje eu necessito do Seu perdão, Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Paizinho querido, perdoa e me livra de todas as minhas iniquidades. Porque não era assim que o Senhor falava com o salmista Davi? Que ele não se apresentava diante de Deus e falasse: Senhor, não leve em conta os meus pecados, mas livra-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Não é assim que o próprio Senhor Jesus Cristo fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que querem, não sabem o que faz. E muitas das vezes nós entramos e praticamos coisas, e não sabemos aquilo da qual, aleluia, louvado seja Deus, o que nós estamos fazendo. Mas o Espírito do Senhor nos toca naquele momento e nos fala: isso está errado. Não praticai-vos tais coisas. Então, da mesma hora, nós nos arrependemos e voltamos atrás e deixamos de praticar aquilo. Porque a obra da reconciliação de Deus, Ele nos proporciona ao arrependimento. Ele nos libera perdão. Ele libera para que nós possamos entender que isso é necessário. Reconhecer o erro. Reconhecer que verdadeiramente, sem Ele, nada somos. E sem a presença dEle, nós não vamos conseguir, e não vamos chegar até diante a Ele. Não vamos conseguir simplesmente obter o objetivo final, que é ter, aleluia, a salvação. Porque assim a palavra de Deus nos diz, que todo aquele que nele crê sois salvo, é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Eu acho interessante porque a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer lá, em Hebreus, no seu capítulo 6, no seu versículo 19, aleluia, que para que nós possamos estar sustentados perante essa reconciliação, para que assim nós possamos obter e conseguir chegar até o destino final da nossa alma, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que estar como um barco. E a palavra do Senhor vai nos dizer que é uma âncora a qual nos sustenta e nos coloca, aleluia, perante Ele. Nós vamos observar muitas das vezes, os grandes barcos passam anos ancorados em um porto sem sair dali. E assim também nós possamos permanecer na presença de Deus, permanecer insistindo, para que nós também possamos obter e chegar ao nosso objetivo final, que é a salvação. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor, aleluia, passou por grandes coisas, para que nós possamos ter chegado até o dia de hoje. E muitas das vezes nós não entendemos, porque muitas das vezes muitos citam e falam as mesmas palavras, e nós deixamos muitas vezes de lado de ouvir aquilo, porque falamos: não, eu já ouvi isso outras vezes. E quem falou muitas das vezes falou melhor. Quem falou muitas das vezes se apresentou com palavras de mais sublimes, para que assim pudesse tocar sobre os corações. E nós deixamos de lembrar, aleluia, louvado seja Deus, em Lucas, no seu capítulo 24, o seu versículo, aleluia, louvado seja Deus, 39. Quando o Senhor Jesus se apresenta perante aquele povo, quando Ele se apresenta diante dos seus discípulos e falam, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Muitos deixavam de crer, muitos deixavam de acreditar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E a obra da reconciliação é essa. A obra da redenção é essa. É a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes você fala: mas por quê? Muitos pregam, muitos anunciam que Jesus ressuscitou. Porque muitas das vezes fala assim, e vemos em grandes bravuras e figuras, aleluia, que eles desenham grandes quadros e botam em paredes, para que assim possa chamar a atenção daqueles que entram. Foto do Senhor Jesus Cristo, os quadros dele pintados, e vê suas mãos furadas, seus pés furados, aleluia, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus porque para com isso chegasse à mente de cada um, o próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar. Eu louvo a Deus porque muitos daqueles que lá estavam pôde contemplar todas essas coisas. E essas bravuras ficaram gravadas dentro dos seus corações até os últimos dias das suas vidas.
E que essa mesma situação nós também possamos cravar dentro dos nossos corações. E lembrar, Senhor Jesus Cristo, porque simplesmente todos lembram de Ti. Porque todos pintam e todos querem terem, aleluia, louvado seja Deus, um quadro do Senhor para poder assim chamar a atenção. E toda vez que olhamos, eles se lembram que o Senhor Jesus Cristo um dia passeou sobre a face dessa terra. Aleluia. E enquanto a equipe de louvor estava louvando, aleluia, quando passou por aquele momento que falava: eu amo a mensagem da cruz, levarei até que um dia, aleluia, eu troco por uma coroa. E quando o pastor também hoje à tarde falou, aleluia, que sem coroa, que sem cruz não haveria glória naquela coroa. E eu estava imaginando assim, quantos de nós, aleluia, quer trocar essa cruz por uma coroa? Ou quantos quer ter uma coroa sem ter o objetivo de carregar a cruz? É verdade. Simplesmente seria muito fácil, aleluia, para o Senhor Jesus Cristo passar e vir nessa terra e não deixasse marcado o sofrimento, deixasse somente a bravura da grandeza e a glória do que é o reino dos céus. E muitos de nós falamos: Senhor, um dia eu quero estar coroado junto contigo, aleluia, louvado seja Deus, na glória. Senhor, quando eu chegar no céu, eu quero receber também a minha coroa da vitória, eu quero a minha coroa da salvação, eu quero a coroa da vida eterna. Mas nós não queremos passar aquilo do qual, aleluia, o Senhor Jesus Cristo passou lá na cruz. Nós não queremos passar pela humilhação da qual o Senhor, todo aquele momento, passou semanas de sofrimento, batalhando para que até o dia chegasse. E aquilo eu imaginava dentro de mim, Senhor, quando o Senhor orava e passava Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Pai, passa possível de mim esse cálice, mas que não seja conforme seja a minha vontade, mas que seja conforme a tua vontade. Aí eu ficava imaginando, Deus, se o Senhor que era 100% homem e 100% Deus passou por tanta angústia, qual de nós poderia passar por aquilo tudo? Ou qual homem, aleluia, na face da terra? Qual daqueles nascido entre mulheres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o suportaria aquilo que o Senhor passou? Hoje, aleluia, louvado seja Deus. Eu pergunto para quem ouvir essa palavra, aleluia, quem passou por a face dessa terra que não cometeu pecado? Eu louvo a Deus porque um dia eu pequei e até hoje eu peco. E eu louvo a Deus porque enquanto eu estou pecando, eu ainda tenho a dignidade de levantar os meus olhos para o céu, inclinar a minha cabeça para baixo e dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pobre e miserável homem. E eu creio também que aquele soldado naquele dia, depois de ter passado por aquele grande momento de ter chicoteado o Senhor Jesus Cristo, de ter vindo todo o seu corpo desfigurado, rasgado, e quando aquele soldado, aleluia, louvado seja Deus, fura, aleluia, os vazios entre as pinhelas do nosso Senhor Jesus Cristo em sua costela, que ele vê que dali, aleluia, louvado seja Deus, começa a jorrar sangue e depois sai água. E quando ele inclina suas cabeças e fala assim: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra está em João, em seu capítulo 19, versículo 51. Eu creio que ele se passa por grande angústia e pensa: Senhor, o que eu fiz? Por que tudo isso eu fiz se eu não poderia simplesmente tentar ter ajudado ele? Tentaram ter tirado ele daquela cruz, tentaram ter livrado ele de todo aquele sofrimento. Talvez muitos dos homens que ali estavam até mesmo poderiam ter pensado isso. Mas você sabe por quê? Aleluia, que ninguém se levantou para ajudar o Senhor. Porque se alguém se levanta, a palavra do Senhor teria sido mentirosa. E eu e você hoje não teremos a dignidade de poder buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Nós não teremos hoje a dignidade de se colocar dentro dessas quatro paredes e clamar por misericórdia e falar: Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Louvado seja Deus. Agora eu quero dizer para vocês, imagine, aleluia, quando você cai dentro de um buraco, que você tropeca e machuca, aleluia, você sente dor. Agora,
Você imagina você de braços abertos, sem poder se movimentar nada, em um dia a qual você não tinha comido, um dia a qual você não bebeu água, e à noite também você não tinha dormido, porque você já estava simplesmente, totalmente desfigurado. O Senhor Jesus Cristo naquela noite, aleluia, quando chegou aquele dia, Ele tinha passado a noite acordado. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos que poderia contar todos os seus ossos dos seus corpos. As suas costelas você poderia começar a contar do início da bacia, aleluia, louvado seja Deus, até o final da nuca, que tudo estava legível, porque já tinha passado semanas de sofrimento. Aleluia, louvado seja Deus. E ao chegar, aleluia, em um certo momento, quando se coloca uma cruz, aleluia, para poder trazer o corpo para ser crucificado, aquela cruz estava sobre o chão estirada, um madeiro no chão e o outro sobre os ombros do mestre. Quando eles tiram aquilo ali, muitas das vezes, nós possamos imaginar que ele suspira e fala: Senhor, agora tiraram de mim sobre o peso dos meus ombros. Poderia até mesmo ter tirado o peso dos seus ombros, mas agora vai começar, aleluia, o maior sofrimento final da vida que um ser humano possa suportar. Imagina você deitado com seus dois braços abertos. Imagina agora você com seus pés sobre o outro, se estiram seus corpos e se apregam. Porque o homem simplesmente ele já não era suspendido para depois apregar sobre o madeiro. Primeiro ele era deitado sobre o chão apregado, para que quando fosse sustentar o madeiro, de 5 a 6 homens puxavam a cruz para que assim ela pudesse ser submetida. E agora um buraco para poder sustentar uma madeira com um homem de pendurado. Acredito eu que seria mais ou menos uma meta de 1 metro de profundidade. Agora você imagina o impacto que vai dar em sua juntura do seu corpo, aquela cruz descendo sobre aquele buraco. Aleluia, louvado seja Deus. É grande dor, é grande sofrimento. E muitas das vezes nós deixamos de acreditar, muitas das vezes nós deixamos de simplesmente de imaginar o que é isso. E vivemos uma vida de regalias, a qual o Senhor nos dá esse privilégio. Passamos por dores e deixamos muitas das vezes de buscar o Senhor e falar assim: hoje eu não vou me prostrar diante de Ti, porque eu estou cansado, estou com dores. Aleluia. Essa semana, aleluia, quando eu me levantei pela manhã, eu falei: Senhor, hoje eu não estou com um pingo de vontade de poder ajoelhar e orar diante de Ti. Mas quando eu comecei ali, levantei e entrei ao banheiro, quando eu escovo os dentes, que eu vou sair na palavra do Senhor, eu falo bem assim: mas lembra-se que um dia eu ajoelhei por Ti, que um dia também eu clamei para que você pudesse ter esse direito de estar aqui hoje. E quando eu voltei, que eu comecei ali, eu sempre gosto de colocar um fundo musical, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que nada possa tirar a minha atenção. O Senhor começava a falar para mim, aleluia, que ainda há um rio que leva à cidade de Deus. E aquilo me comoveu, eu falei: Senhor, grandes coisas o Senhor fez por mim e nada eu fiz por Ti até hoje. Mas a palavra do Senhor vai nos trazer à tona nessa noite, que tudo aquilo ficou esquecido, e somente o nome do Senhor Jesus Cristo é lembrado. Se vocês for ver, não há mais soldado que é lembrado somente quando os cristãos se relembram e falam dessas palavras. Aquela madeira da qual o Senhor foi crucificado não existe mais. Já foi destruída pelo cupim e o tempo. Aquele martelo também não. Os pregos também, o ferrugem já comeu. Nada mais existe, somente a presença do Senhor Jesus Cristo, que ainda existe no meio do povo dele. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. E quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu já estou encerrando, fala em Lucas, em seu capítulo 24, e o versículo 39, que ele aparece aos seus e diz: Veis, aleluia, as minhas mãos furadas e os meus pés. Isso me garante, me dá a plena certeza que a palavra do Senhor é verdadeira, que Jesus ressuscitou, e que o fato da ressurreição e da reconciliação do homem para com Deus é verdade. Nada mais poderíamos ter dúvida e dizer: Senhor, por que o Senhor ressuscitou? Qual é a prova que eu tenho? Aleluia, louvado seja Deus. Se o próprio Cristo fala: toca em mim.
Se o próprio Senhor Jesus Cristo fala, veste, veste, e porventura, aleluia, louvado seja Deus. Se um dia alguns voltou de entre os mortos e algum de vós teve a oportunidade de tocar e ver que ele tem carne, que ele tem osso, aleluia, e sabe falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso ainda não está escrito nos livros. Isso ainda não foi registrado em memória de ninguém. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que o fato do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado é real. E isso está para que todos possam ver e os nossos olhos possam contemplar a ressurreição do grande Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele subiu, ele disse que um dia ele volta. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todos vão ver novamente que ele não somente ressuscitou naquele tempo, mas que ele vive até o dia de hoje, aleluia, louvado seja Deus. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.